Está começando o Projeto SaaS. Olá pessoal, hoje a gente tem um assunto muito interessante, a gente vai conversar com a Arindo, que é um amigaço nosso aqui. Hoje o papo vai ser em torno dessa transição, né, e desses modelos de você cobrar aquela inscrição lifetime, né, e mudar para recorrência, né, ou você cobrar uma licença única, né, e mudar para um modelo de estar cobrando ali do seu cliente uma assinatura, né. E o Arindo passa por esse modelo aí, né, então o Arindo ele é do WP Último, acho que ele vai poder falar um pouquinho mais disso, né? Antes, apresentar o Rodrigo aí, nosso companheiro de sempre. Rodrigo, tudo bem? Valeu, pessoal. Oi, tudo bom? Valeu, Arindo, a Renan. Bom, o papo hoje acho que vai ser muito interessante. Conheço aí a história do Arindo, né? Até porque tudo que aconteceu antes do Reportei, tava eu e o Arindo ali meio que passando pelos mesmos perrengues, às vezes juntos, às vezes fazendo algumas outras coisas. A gente se conhece há bastante tempo, aprendeu a programar, aprendeu a fazer negócio aí ao longo da vida, né, juntos, desde muito jovem. E, cara, eu tenho certeza que, mesmo sabendo de todas as histórias, hoje eu vou aprender coisa nova aqui e vai ser muito interessante. Arindo, se apresenta aí, pessoal, fala um pouquinho de você, né, um pouquinho da empresa também, entender o que é o WP Último, a gente começar esse papo aí. Show de bola. E aí, galera, tudo bom? Meu nome é Arindo, como o pessoal falou. Eu desenvolvo um produto para WordPress, chama WP Último, e a ideia dele é basicamente deixar você criar uma plataforma, a gente chama de WAS, né, Website as a Service, em que você consiga com que clientes te paguem uma mensalidade para ter um website hospedado. É como se fosse uma hospedagem, só que em cima do WordPress, algo como o Wix.com, o Squarespace. A gente desenvolve uma ferramenta que deixa você criar uma parada como essa. Como o Rodrigo falou, a gente se conhece há bastante tempo. É até engraçado, porque a gente fazia muito projeto junto, e a primeira vez que a gente decidiu cada um fazer um projeto assim por conta própria, os dois projetos deram certo. No meu caso foi o WP Último, no caso do Rodrigo foi o Reportei. Então, é assim, é maneiro. Pô, legal, esse termo eu não era muito familiar com ele. Você falou que é o WAS, né, sei lá, é Website as a Service, né? Podia explicar um pouquinho mais aí, Rodrigo? Não, é só pra falar que eu já comecei o episódio aprendendo, que eu jurava que o WAS era o WordPress as a Service. E aí agora você falou website, eu fiquei, caraca, tava moscando nessa. Então, cara, é meio que assim, a comunidade que se formou ao redor do WP Último, apesar desse termo já ter sido usado anteriormente, a gente meio que tá forçando a barra dele. A ideia é muito simples, é um SaaS, é uma plataforma de software as a service, mas focada em sites e quase sempre sites de nicho, né? A gente tem muitas opções em que as pessoas conseguem criar os próprios websites, né? Só que como a gente está passando por um processo em que os negócios, especialmente agora com a pandemia, né, em que os negócios estão se vendo obrigados a se digitalizar e nem todo mundo tem ou o orçamento necessário para fazer a contratação de um site, de um desenvolvedor para desenvolver um site, ou fazer isso por conta própria, ou não tem um sobrinho, né, que faça de graça, a gente começou a ver essa explosão dessas plataformas que oferecem, que deixam esses negócios ou esses indivíduos criarem websites com alguns cliques, né? Então, você escolhe um tema que já está pré-populado, preenche as suas informações e no final você tem um site mais ou menos ok para sua empresa. Então, para quem não tem nenhuma presença digital, é melhor que nada, entendeu? Só que tem algumas plataformas de website as a service, como essas que eu mencionei, como o Wix, como o próprio WordPress.com, o Squarespace, que eles já te oferecem uma gama a mais de possibilidades, né? Então, alguns oferecem e-commerce. Então, é basicamente essa extrapolação, né? Você pegar o modelo do software as a service e focar ele especificamente no nicho de websites. O que eu achei bem interessante, eu acho importante ressaltar para quem está ouvindo, é que você tem um modelo de SaaS que faz outras pessoas terem os próprios SaaS, né? Então o seu produto ajuda que outra pessoa tenha o SaaS dela, que no caso aqui, vocês deram o nome aí de WAS para categorizar o nicho, né? De vender o site e tal. E eu imagino aí que, tipo, os seus clientes tenham aí networks e conjuntos de sites bastante grandes e que conseguem transformar isso em negócio mesmo, né? Tem alguma história interessante em relação a esses negócios que surgiram a partir do seu negócio? Então, cara, é realmente uma parada bem incrível, né? E eu acho que a gente vai acabar tocando nesse ponto um pouco mais pra frente também, porque é uma das coisas que no final das contas permite que você mude para um modelo de recorrência e cobre o seu cliente ou anualmente ou mensalmente, é que você entregue valor para esse cliente de uma forma recorrente também, né? Não faz sentido o seu cliente te pagar todo mês ou te pagar todo ano se o seu serviço não entrega valor para ele todo mês ou todo ano, né? E a nossa ferramenta, como você mesmo falou, ela
a gente brinca que ela é quase como uma framework de um negócio. Então, a gente costuma ver, por incrível que pareça, um dos grandes nichos de clientes que a gente tem são sites para igrejas, cara. Então, a gente costuma ter, assim, tem o pastorzinho que ele manja um pouco mais de tecnologia, de websites, às vezes já trabalhou com desenvolvimento de sites, e ele quer oferecer uma plataforma em que todas as igrejas possam ter o website de uma maneira fácil, com tudo mais ou menos pré-montado, oferecendo algumas funcionalidades que são específicas para a igreja. Então, tipo, teve um cara que desenvolveu um plugin de sermão lá para a igreja e tal. E aí, a gente tem alguns clientes desse tipo de rede que são bastante grandes. Então, a gente está falando aí de redes usando o nosso produto que tem centenas de clientes. E a gente tem 1 ou 2 clientes muito grandes que estão na casa, assim, de milhares de websites rodando, usando o WP Último. Então, é bem surpreendente, né? Porque como eu expliquei, como o produto é mais ou menos como um framework, ele basicamente entrega tudo o que você precisa do modelo de negócio em si, entendeu? Então, a gente cuida da parte de billing, dos planos, etc. Você só precisa se preocupar com oferecer as funcionalidades específicas para o nicho que você está tentando atacar. Então, até mesmo para empresas grandes, acaba compensando pagar para a gente de forma recorrente um preço que para eles não é nada, para eles terem esse ponto de partida muito avançado e se preocuparem só com o desenvolvimento dos diferenciais do produto deles mesmo. Legal, então nem todo mundo que compra o seu software, né, ele compra para revender. Tem gente que compra para usar numa empresa que tem várias filiais, alguma coisa assim também. Sim, isso acontece também. Interessante. Eu vi que você, pelo que a gente tinha conversado, né? Antes vocês usavam, né, o modelo de, acho que a pessoa comprava uma licença, né? E acho que era uma coisa que você podia usar, não sei se é por um tempo ou sei lá. Como é que era esse modelo antes? E agora eu vi que vocês têm uma assinatura anual também. E agora você tendo esse sistema de assinatura de recorrência, pelo que eu entendi, é uma coisa que vocês adicionaram há pouco tempo. A gente fez essa transição, cara, no final de 2018. Então agora na virada do ano a gente começou a ver os aniversários das assinaturas, né? Então até em termos de métrica de churn e tal, de cancelamentos, a gente está começando a ver como que vai se dar e tal. Mas eu já acho que foi uma decisão acertada. Voltando um pouco na pergunta, o que a gente fez é isso que você falou. No início, quando a gente começou a colocar o produto como algo disponível para venda, você pagava uma vez e tinha o produto com suporte e atualizações para sempre. Era a licença lifetime, né, que a gente chama. E aí, cara, eu não sei te dizer se é por causa das particularidades do meu mercado específico, né? Porque o nosso produto, ele é um plugin de WordPress. Apesar de agora a gente estar vendo um movimento muito forte de transição dessas licenças para a vida toda para licenças recorrentes, até pouco tempo atrás era muito difícil você ver produtos para WordPress que cobravam de forma recorrente. E no meu caso específico, cara, como era um produto muito complexo e que tentava fazer muita coisa, eu decidi que a licença Lifetime, ela era um jeito de diminuir a barreira de compra, entendeu? Porque eu era ninguém no mercado, ninguém me conhecia, eu nunca tinha desenvolvido nenhum produto famoso no mercado de WordPress antes, então eu queria que as pessoas tivessem uma resistência menor ao comprar o produto. Eu não queria que elas se pagassem um valor um pouco menor e tivessem a licença para a vida toda, para que elas se sentissem menos intimidadas e dessem uma chance ao produto, entendeu? E junto com isso a gente também tinha uma política de reembolso muito tranquila, em que a gente dava 30 dias e devolvia o dinheiro para a pessoa independente do motivo, entendeu? Então funcionou muito bem para mim, porque eu consegui levantar um certo capital lá no início, que eu vendi bastante licença nesse esquema, inclusive em pré-venda. Então eu já falei que quem comprasse na pré-venda ia ter uma licença para a vida toda, e expliquei o que o produto ia ser, e por causa desses fatores, tanto do refund quanto da licença ser uma vez só e para a vida toda, eu acho que o obstáculo que as pessoas tinham na cabeça dela para clicar o botão de comprar, no final das contas, acabou sendo um pouco menor. E aí eu consegui validar o produto. Só uma curiosidade aí que eu acho interessante pro pessoal saber, que não tem nada a ver com essa pergunta, mas é que quando a gente estava desenvolvendo o Reportei, e o último, né? O Reportei já tinha saído da primeira versão, eu estava na época ali de fazer a segunda. Eu acho que o último, você já tinha iniciado a pré-venda e estava fazendo
tava finalizando o produto para entregar a primeira versão. A gente tava meio que precisando de dar um gás, né? A gente fez um retiro lá numa casa de Itaoca, no Espírito Santo, que o Arindo tinha. A gente foi pra lá, nessa época lá não tinha internet, né? A gente usou um 3G da TIM só pra ver documentação, ficamos lá uma semana. E era uma casa de praia. A gente só foi na praia no último dia, ficou lá 15 minutos. Mas ao longo desse período a gente ficava dentro de casa programando e competindo quem programava mais, né? Então a gente ficava ali 12, 14 horas programando todo dia. Enquanto um não parava, o outro também continuava lá. Foi bom e saiu a segunda versão do Reportei, saiu o último e aí as coisas... Depois aí a história mostra o que deu certo e o que deu errado, né? Me tira uma dúvida aí, Arindo. Vocês estavam desenvolvendo, falou que tinha uma pré-venda, mas você não era muito conhecido no mercado. Eu não conheço, né, a comunidade WordPress e tal. Acho que tem muita gente que está ouvindo aí também que não entende isso, né? Como que funciona isso, né? Você estava vendendo produtos, ainda estava desenvolvendo, e aí você já está vendendo uma licença para a vida toda. Era isso mesmo? Eu entendi corretamente? É isso mesmo, cara. A comunidade WordPress, cara, eu acho que ela talvez seja um ponto um pouco fora da curva, porque o WordPress é um software open source, tem um repositório de plugins gratuitos, tem deve ter quase 60 mil plugins hoje em dia. Então, uma dificuldade, e isso é um problema que existe até na comunidade do WordPress dos Estados Unidos, que é bastante mais madura do que a brasileira, mas é uma falta de cultura de pagar por produtos, entendeu? Então tem tanta oferta de produtos que são até soluções boas, mas que são gratuitos, que é difícil você convencer um usuário médio de WordPress, aí eu tô falando do usuário médio mesmo, não do cara que tem agência e tal, tá trabalhando com cliente, a tirar o dinheiro da carteira e pagar por um produto desenvolvido para WordPress. Então essa é uma barreira que já existe, né? Que precisa ser vencida e que, assim, nos últimos 3 anos melhorou bastante. No meu caso, eu tinha a sorte de que existia apenas um produto no mercado que fazia algo parecido com o que eu me propunha fazer com o último, e esse produto já era um produto pago. Então, eu estava basicamente lançando uma opção a esse produto que resolvia os problemas que esse produto tinha no meu ponto de vista e cobrando um preço por isso, né? E como esse produto, várias pessoas concordavam que ele tinha certos problemas e o pitch do meu produto era justamente, eu tô reescrevendo isso porque eu quero resolver esses problemas. Então, acabou que a base inicial desses clientes que compraram na pré-venda foram justamente esses clientes que já haviam pagado por esse concorrente e que também estavam satisfeitos, entendeu? E tipo assim, cara, a gente tá falando aqui de coisa assim, eu vendi na pré-venda, foram umas 3 semanas de pré-venda, eu vendi, 15 licenças. Então não foi nada absurdo, entendeu? Mas foi o suficiente para me dar um gás e provar para mim mesmo que eu não tava dando um tiro no escuro, sacou? Que existia pelo menos algum tipo de mercado ali que eu podia explorar. Se alguém pagou, né, você agora tinha que entregar, né? Então você meio que se forçou a entrar no mercado mesmo, né? E agora tinha que entregar. Isso também, cara. Nunca duvide do poder de estar basicamente devendo dinheiro para as pessoas, né? Porque eu acho que eu nunca programei tanto igual naquela semana do pré-lançamento, tá ligado? Você já tinha vendido e tava tendo que programar para entregar, era isso, né? Isso. Excelente motivação aí, pessoal que tá enrolando para entregar alguma coisa, pô, fantástica motivação. Acho que pode ser uma dica aí para quem quer lançar um produto. Vende primeiro e depois corre para programar, né? Cara, e isso te força a tomar algumas decisões importantes. Eu sei que vocês dois são fãs do David Heinemeier Hansson, do Jason Fried também, mas um dos conceitos que eles têm que eu acho muito interessante é a parada de você não ter um budget de features, né? Você ter um negócio de intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo, você não pode mexer nele de jeito nenhum. E se você precisar mudar alguma coisa porque o tempo tá acabando, você corta nas features, né? Porque você planejou coisa que você não daria conta de fazer. E quando você tem uma parada tipo essa, em que a galera já pagou e tá esperando que no dia X o produto esteja liberado, quando chegar no dia X, você tem que ter alguma coisa. Não existe opção de prorrogar esse dia. Então, ele meio que te força a ter esse mindset já, entendeu? Então, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer até o dia X, não vai dar. Então, eu vou começar a cortar coisas. Então, para quem tem dificuldade, como a maioria dos programadores tem, a gente quer sempre adicionar mais coisa, quer sempre melhorar isso aqui, quer sempre adicionar aquilo ali. E às vezes um projeto que era uma coisinha de nada, vira uma bola de neve gigante que é impossível fazer no período de tempo que a gente tem. Então,
essa estratégia, apesar de ser um pouco arriscada, ela te força a fazer justamente isso. No final das contas, você vai ter um MVPzão mesmo, só com as coisas que você precisa, porque tudo que era desnecessário você teve que cortar para entregar no prazo, e a galera vai poder testar e validar, e você, a partir daí do feedback inicial, decidir se todas aquelas features que você tinha definido, o que é realmente importante e os clientes estão querendo, e o que é a ideia maluca da sua cabeça que você quis pôr, porque sim. Essa ideia deles é muito boa, né? Eles, inclusive, falam que você tem um apetite por alguma coisa. Qual que é o tamanho do seu apetite por essa funcionalidade? E a partir desse apetite, você define o tempo que você quer gastar, né? Como se você estivesse investindo para testar se aquilo ali é viável de entregar dentro daquele tempo. Se não for, deixa para lá. Se for, você, então, consegue entregar, né? Eles até chamam de que você tem que martelar a funcionalidade para que ela caiba dentro do tempo, né? Como se você fosse diminuindo ela, batendo até caber dentro daquele espaço. Tem, inclusive, uma recomendação de livro, né, que o head de produto do Basecamp escreveu, que chama Shape Up, que eles falam sobre toda essa filosofia de como eles tocam o desenvolvimento e o time de produto lá dentro do Basecamp, como que funciona essa questão de ciclos, como que funciona essa questão dos apetites e budgets que eles fazem para definir o que eles vão programar, o que eles vão fazer. E mesmo quem não é programador, eu acho que vale muito ler, porque é uma alternativa ao que a gente já está acostumado a ver do Scrum e todos esses modelos de gestão um pouquinho mais modinhas, né, que a gente tem agora, que funcionam, que são bons, são claros. Ih, vai ficar bravo com você agora. A galera já tá achando que eu tô falando mal do Scrum. Talvez eu esteja, mas aí fica no ar. Mas o livro é gratuito, é só você entrar em basecamp.com/shapeup, se não me engano, e baixar, é um PDFzão. É muito bom, perfeito, e o Ryan Singer aí é um gênio da gestão do produto, vale muito a pena dar uma lida nesse livro. Uma coisa também, né, eu achei legal, porque o Arindo tem essa experiência de desenvolver para uma comunidade, né, e está crescendo, né, você vê o pessoal desenvolve para Shopify, por exemplo, então tem muitos SaaS e outros softwares relacionados, né, que estão hoje entrando em mercados de comunidade. E uma coisa que eu reparei, aí puxando para a questão da precificação, eu também sou assinante de coisas de WordPress, plugin, etc, né, e uma coisa que eu reparei é que todos eles sempre, assim, deixam esse tal do lifetime deal, né? Que não é uma coisa muito comum, por exemplo, num software tipo um Reportei, né? No Reportei a gente não coloca essa ideia do lifetime, né? Ou você assina, se não gostou, você cancela, né? Mas eu vi que, por exemplo, eu uso aquele pessoal Divi, né? Eles têm o lifetime, né? E tem assinatura, né? E eu vi que o WP Último também mantém o lifetime, né? Você paga $500 no momento, $499 uma vez, ou você paga o anual, etc. Eu queria que você pudesse pontuar um pouco sobre isso, Arindo, assim, porque eu vi que é uma característica, eu vi muito, né, nos plugins, né, essa coisa de ter sempre o one time. O que você acha que isso acontece? Por que ter o one time, né, ter o lifetime, ou, sei lá, simplesmente eliminar isso aí e trabalhar só com assinatura? Enfim, como é que é a sua visão nesse aspecto aí? Só adicionando essa pergunta também, Arindo, seria legal se você abordasse se o fato de ter transformado em assinatura aumentou a conversão do lifetime. E se, tipo, você meio que deu uma ancorada ali no preço e fez as pessoas pagarem esse lifetime, que, se não me engano, é quase o dobro ou o triplo do preço que era o lifetime antes de entrar a assinatura, né? Isso, como que foi essa ancorada? Eu queria que você adicionasse isso também, por favor. Show, cara. Então, de novo, Renan, eu acho que a gente cai um pouco no lance do mercado. O Reportei, por exemplo, né? Ele é um SaaS clássico, um Software as a Service. O que o cara ganha quando ele te paga é o acesso à plataforma, né? A usar a ferramenta que vocês desenvolveram. No caso do desenvolvimento de plugins e de temas para o WordPress, a coisa é um pouco diferente, porque o cara está comprando o software em si, né? Então, quando um cliente meu compra o último, ele recebe um link para baixar um zip, que estão todos os arquivos lá e é open source, então os arquivos estão lá, não tem nada ofuscado, ele sabe exatamente como o último funciona, o código é GPL, então ele pode pegar isso, mudar o nome para WP Ricardo e revender, tudo de acordo com a licença, entendeu? Então, o que acontece meio que tacitamente é que quando um cara compra o último, por exemplo, ele não está comprando o produto em si, ele está comprando o nosso suporte e os updates, né? Então as versões novas, que são os IPs novos
quando as versões forem saindo. E aí, cara, a lógica desse sistema acaba sendo um pouco diferente. Então, o produto, ele acaba sendo lifetime de qualquer jeito, entendeu? Porque se o cara comprou o último agora e ele comprou a assinatura e ele não renovar a assinatura, ele ainda tem acesso àquele zip original que ele comprou. Então ele pode continuar rodando o último. A diferença é que ele não vai atualizar para as versões mais novas, ele não vai ter os updates de segurança, esse tipo de coisa, e nem acesso à nossa ajuda, ao suporte que a gente provê para todo mundo que tem uma licença. E aí, eu acho que a maioria das pessoas mantém o lifetime porque os planos lifetimes, eles acabam tendo alguns benefícios a mais também, né? Então, no caso do último, por exemplo, a gente dá todos os add-ons, então são pedacinhos de software adicional que aumentam as funcionalidades do último. A gente dá o suporte também e os updates para a vida toda, saca? E assim, pra ser sincero, eu só mantive por causa da questão da complexidade do produto em si. Porque o último, o que eu tenho notado é que ele é um produto que a galera compra muito na animação. Porque ele não é um produto que ele é um fim em si, ele é uma framework. Então o cara ele pode comprar o último, mas para ele transformar o último num business que gera receita, tem um trabalho adicional ali, entendeu? Não é comprar o último, instalar e começar a ganhar dinheiro, sacou? Existe um trabalho adicional. Então a galera compra na animação, fica animadaça, compra, e na hora de fazer mesmo, larga pra lá, sacou? Então, quando a gente oferece o Lifetime, foi meio que um hackzinho, porque a gente acaba tirando mais ou menos o valor, o nosso Lifetime agora ele é quase 2 vezes e pouquinho o valor da licença anual. Então a gente pega uma receita equivalente a 2 anos de assinatura, basicamente, o cara renovando ou não, entendeu? E ele tocando o projeto para frente ou não. E se no futuro ele quiser fazer alguma coisa com o software que é dele, ele ainda vai ter acesso ao suporte, aos updates. Então é uma opção que ela acaba valendo bastante para a galera que é um pouco maior e que não se importa muito com o valor do produto em si, né? E para a galera que não sabe se vai poder desenvolver o produto agora. E para a gente é bom porque a gente garante aí esses 2 anos de quase que um lifetime value fechadinho de 2 anos, sacou? Independente do cara fazer alguma coisa ou não. E aumentou o número de lifetimes depois que vocês colocaram a assinatura ou ficou igual? Aumentou, mas aí a gente começou a ver esse processo de a compra do lifetime, ela não acontece direto, né? Então o cara, ele pega a assinatura, ele vê que o produto vale a pena, e aí é uma questão de matemática básica, entendeu, cara? Porque como eu te falei que o lifetime é 2 anos do negócio. Então, se o cara faz a conta na cabeça dele e ele vê, pô, eu vou usar isso aqui mais de 2 anos, certeza. Para ele já vale a pena fazer o upgrade pro lifetime. Então, sim, a gente acabou vendo um aumento, sim, na conversão. A conversão do anual, do nosso maior plano do anual pro lifetime é uma taxa bem ok. Eu acho que é importante deixar claro aqui também pro pessoal que o lifetime value de um SaaS, ele raramente bate 2 anos. Pra, tipo, SaaS para consumidores e SaaS para pequenas empresas, raramente bate 2 anos. Talvez os mais enterprises, que têm contratos longos e taxas para caso quebra de contrato e tal, consiga aí um lifetime nesse período. Mas eu imagino até que você ganhe mais dinheiro com a galera que paga o lifetime do que a galera que renova o plano anual, né? Tipo, na média, a galera que renova o plano anual não fica 2 anos, né? Cara, agora a gente tá chegando no meio a meio. Então, 50% da receita tá vindo de assinaturas recorrentes e renovações, e a outra metade tá vindo do lifetime, e a tendência é de subida da recorrência. Mas é legal, cara, porque o que o lifetime faz pra gente também é que ele acaba subsidiando um pouco as licenças iniciais, sacou? Então, tipo assim, nem todo mundo tem 249 pila, e é em dólar que a gente vende produto, ou 499 para dar na licença do último. Então a gente tem uma licença inicial, que é $99 por ano, que é uma parada que já é um pouco mais em conta, entendeu? Só que o suporte é igual, sacou? Independente da licença que o cara tá usando, porque as funcionalidades elas não mudam tanto. O que muda da diferença de uma licença para outra é a questão dos updates e o número de redes que você pode montar usando o plugin. Então o suporte, no final das contas, acaba sendo o mesmo, se o cara pagou a licença de 99 ou se o cara pagou de 499. Então, o que essa abordagem faz pra gente é que esses clientes que estão pagando lifetime ou os planos mais altos, eles acabam permitindo que a gente ofereça essa licença um pouco mais barata, que serve como porta de entrada para aquele cliente que está mais indeciso e que não sabe se está disposto a gastar o preço da licença maior ou da licença lifetime. Aí esse cara testa, ele vê que funciona para ele, e aí ele faz o upgrade quando ele achar que ele pode ou que ele precisa, entendeu?
Então, tem esse outro lado da moeda também, que oferecer essa licença que é bastante mais cara, né, 499, ele acaba permitindo que a gente ofereça lá na outra ponta essa licença um pouco mais barata também. Eu tava até pensando aqui que às vezes, por exemplo, vamos supor que agora que você tem assinatura desde 2018, 2019 e tal, aí você começa a observar que seu lifetime é maior, né? Seu cliente fica 4, 5 anos com você, né? Aí você começa a olhar para a assinatura lifetime, você pode subir o preço dela, né? E aí, basicamente, você compensa isso à medida que a sua assinatura vai crescendo. Então, não sei se é uma coisa que você já tinha pensado sobre isso, mas se você tem uma recorrência e é um software, como você falou, que às vezes a pessoa vai usar como um negócio, né? Então ela vai ficar anos com aquilo ali e tal, e se talvez não tenha uma perda de clientes tão alta, pode ser que chegue algum momento que o seu lifetime, que hoje é de 2 anos, às vezes vai ser 3, 4 anos, né? Tudo bem, porque aí você vai continuar tendo um lifetime que vale a pena financeiramente e que também tenha a ver com o seu, enfim, com realmente o tempo que alguém fica na sua plataforma, né? Porque eu imagino que pode ser que em algum momento, sei lá, vamos projetar daqui, sei lá, 5, 10 anos, você começa a olhar e falar, realmente o lifetime não vale a pena se ele for só 2 anos, né? Então, cara, esse ponto, ele é interessante e ele acaba conversando com outra coisa que me preocupa um pouco e que eu acho que as pessoas têm que levar em consideração também quando elas estão bolando o modelo de negócio, especialmente nessa parte de precificação, que é o tamanho do mercado e o nicho que você está atacando, sacou? Então, o meu problema principal com a licença Lifetime é que eu acho que no longo prazo, então nos próximos 5, 10 anos, ele é um modelo que ele é meio insustentável, porque o meu nicho específico, querendo ou não, é um mercado pequeno. O que eu acho que no futuro talvez aconteça é, em primeiro lugar, isso que você falou com certeza vai acontecer, então à medida que o nosso lifetime value do cliente for aumentando para 3, 4 anos, o valor da lifetime vai ir aumentando para acompanhar isso, mas em um determinado momento a gente vai ter que acabar com o lifetime e ter apenas as licenças recorrentes, porque como o nosso mercado não é tão grande, se a gente manter vendendo lifetime a vida inteira, eu acho que em algum momento aí a gente bate num teto em que adquirir cliente novo vai ficar muito caro, vai ficar impossível, entendeu? Então a gente vai precisar focar essa transição que eu conversei com vocês, eu acho ela importante por causa disso, porque eu sei que daqui 5, 10 anos a gente vai depender dessa recorrência, entendeu? Porque o mercado vai estar mais ou menos se exaurindo ou o custo de aquisição vai estar muito alto, porque a gente vai ter que estar buscando esse cara lá na casa dele, entendeu? Quase batendo de porta em porta, ver se ele quer comprar o... Atualmente o cara te encontra porque ele já sabe que ele quer montar uma rede, procura e encontra seu produto, né? Isso. Se isso mudasse, você teria que falar, olha, você pode montar uma rede, isso aqui funciona dessa forma, você teria esse tipo de negócio, e aí você pega quem se interessou e vende seu produto. Então, seria uma prospecção mais de educar o mercado e tentar encontrar pessoas que poderiam ser seu cliente, né? Isso de fato teria um custo aí muito maior. Uma coisa, o seu nicho, ele é pouco, como você falou, uma hora ele pode esgotar ou ele fica muito caro porque é pouca gente, né? Mas o seu cliente, ele faz um produto escalável, né? Porque ele faz multi-sites, né? E pelo que eu entendi, você não ganha nessa escala do seu cliente, né? Você tem um teto ali também nesse sentido. E nesse sentido, de expandir a sua precificação, né? De pensar em ganhar no crescimento dos seus clientes. Como que é isso hoje? Porque eu imagino que ali, sim, você vai ter uma escala um pouquinho diferente também, né? Sim. Então, cara, um dos grandes focos do final desse ano e do início do ano que vem vai ser começar a tentar elaborar modelos de negócios em que a gente possa crescer junto com o crescimento desses clientes, né? Tem alguns jeitos que a gente pode fazer isso. Porque, de fato, é bem frustrante, sacou? Porque às vezes a gente tem que dar suporte para alguma rede e você vê que o cara tem uma rede que tem, sei lá, 5 mil sites cobrando $99 de cada site, sacou? E o cara me pagou 499 lifetime. E o cara tem um negócio extremamente maior que o seu e você tá tendo um puta cagaço pra gerenciar esse risco dele, né? A responsabilidade de você dar suporte numa rede dessa é muito maior, porque se você fizer merda, ferrou. E, tipo, você poderia estar ganhando junto um pouquinho ali, né? Mérito dele, mas pô, né? Então, é mérito dele, cara, mas é porque tem umas paradas que são absurdas. A gente, velho, na moral, a gente não tem ideia de quanto dinheiro existe nos nichos mais absurdos possíveis. Então, tipo,
Tem um cara que era o cliente mais chato que eu já tive na história. Mandava e-mail quase todo dia. E aí eu tive que logar na rede dele para ajudar ele com um problema técnico que ele estava tendo. E o cara tinha uma rede de sites para espaço. E o cara devia ter, sei lá, quase $90 mil de recorrência mensal. Véio. E assim, e os e-mails do cara, você vê que ele não era uma pessoa tão inteligente assim. Não, era meio frustrante, sabe? As coisas na moral, né? Tipo, vendia muito e tal. Isso, é. Ele era um cara bem conectado e um bom marqueteiro, mas tirando isso... Então, de fato, Renan, eu acho que um dos caminhos que a gente tem para crescer, né, de forma um pouco mais escalável, é bolar modelos de negócios em que a gente possa se beneficiar da escala dos nossos clientes, né? E aí tem alguns jeitos de fazer isso. Um dos jeitos que a gente tem de fazer isso é criar um SaaS nosso que oferte o que o nosso produto oferta, mas como software. Então, a gente cuidaria da parte de infraestrutura, então toda a parte do banco de dados, do servidor, o último instalado e configurado, e aí a gente teria algum tipo de share de split na revenue, né, que escalasse com os clientes do usuário. Uma dúvida, no seu modelo que é por plugin, você consegue medir a quantidade de sites que o cara instalou, né? A quantidade de redes, na verdade. Não daria para medir a quantidade de clientes que ele tem e isso ser atrelado à licença e eventualmente você dar um bloco de tipo, essa licença você só podia ter 50 clientes, agora você vai ter que fazer um upgrade para ter 100. Então, cara, tem como fazer, mas conhecendo o mercado WordPress como eu conheço, eu acho que não vai dar bom. A galera não vai engolir, tá ligado? Então, algo que eu quero fazer é desenvolver vários servicinhos que atualmente eles existem, mas que eles não são focados para o WordPress, multisite, que é uma besta cheio de peculiaridades, entendeu? E oferecer isso para o cara de forma que escale com o número de sites que ele tem na rede dele. Mas aí é praticamente um serviço à parte, entendeu? Que a gente tem que desenvolver. Você vai fazer um plugin pro plugin. Tipo isso. E aí a gente poder cobrar baseado na escalabilidade da rede do cara. Mas assim, são coisas que a gente tem que planejar muito certinho, sacou? Porque, como eu te falei, o mercado de WordPress é um mercado bem, assim, tudo que você faz em termos de precificação, você tá sempre pisando em ovos, porque a galera não tá acostumada a pagar, eles são muito conscientes de que software é software, saca? Então, eles não enxergam muito o valor no... Não é que eles não enxergam o valor, né? Eu não quero me queimar também, mas... Como eles estão tão acostumados à comunidade open source e a ter soluções gratuitas para quase tudo, mesmo que você resolva uma dor que ele tem que é incrível e que só o seu produto faz, existe essa reticência em pagar, entendeu? É como se cobrando isso fosse algo que você não deveria fazer, porque em prol da comunidade você deveria estar oferecendo isso de uma forma mais acessível, né? É algo do tipo, cara. Mas como eu falei, eu tenho notado um movimento muito saudável de mudança nessa percepção, entendeu? E eu acho que é importante, cara, porque tipo, o WordPress é um ecossistema que daqui a pouco vai bater 40% da internet rodando no WordPress. A parada tem 16 anos, fez 16 anos esse ano, e a gente só tá vendo esse tipo de amadurecimento no mercado agora, entendeu? Então, eu tô otimista pro futuro daqui pra frente. Tem muito público, né, de diferente, novos tipos de público entrando também, então acaba que surge muita oportunidade, né? Imagina, né, você ter 40% de sites da internet, tem muita coisa para trabalhar lá dentro, né? Agora, Arindo, eu tenho uma ideia aqui, mas eu acho que você pode trazer pra gente. Você falou que lá no começo, né, vocês começaram resolvendo uma luta que seus usuários tinham, né, uma dificuldade que eles tinham com um concorrente, né. Então, aquele concorrente não conseguia atender uma determinada coisa, né, que o usuário sentia aquela necessidade. Vocês entraram por ali. Como que tá o mercado hoje? Como é que tá o concorrente? Essa história é boa, hein? O que aconteceu depois disso? E acho que é legal. Eu sei mais ou menos o que aconteceu, mas acho que você pode contar isso de uma forma melhor pra gente. Show. Então, cara, um belo dia, estava eu dormindo, acordei com uma menção no Twitter me marcando numa notícia no site desse concorrente, que os caras eles eram basicamente uma fábrica de plugins de WordPress. Só que eles entraram... Não é basicamente uma fábrica de plugins de WordPress. Era a maior
fábrica de plugins de WordPress extremamente conhecida que cobrava a assinatura desses plugins. E, tipo, bobear é uma das maiores comunidades de plugins pagos da internet voltada para WordPress. Então, é importante dar a noção aqui do tamanho disso. Eles são bem grandinhos. Só que eles caíram no erro, cara, eles escolheram o caminho de desenvolver vários plugins, vários produtos, cuidando de funcionalidades relativamente pequenas, né? Só que cada plugin, cada produto é um produto em si, então ele tem uma gestão separado de todos os outros produtos. E no final eles estavam com um portfólio gigante. E aí eu acho que um dia caiu a ficha para eles de que eles não tinham condição de dar manutenção naquilo tudo, e eles sentaram e eles decidiram matar 90% dos produtos que eles tinham e ficar só com o que eu imagino eram os produtos que geravam mais receita, né? E aí foi isso, um dos produtos que eles mataram era justamente o nosso único concorrente. E aí eu fui marcado no Twitter, eu fui ver a notícia e na postagem em que eles anunciam a morte desses produtos que eles tinham, acho que até para tirar o deles um pouco da reta, eles apontaram os clientes para alternativas, né? E a alternativa que eles apontaram para o produto deles, que era o meu concorrente, era o meu produto. E aí foi uma semana absurdamente maluca, cara, porque o número de visitas, sei lá, quadruplicou durante 2 semanas, o número de vendas aumentou muito, o número de perguntas aumentou muito e os 2 plugins não eram compatíveis, né? Então a gente teve que sentar e programar um migrador em 1 semana. E foi trash, cara, foi trash. Mas aí é isso, nos últimos 1 ano e meio a gente é um monopólio, feliz monopólio. Como diria o Peter Thiel, né? Monopólio é o melhor jeito de ganhar dinheiro. Caraca, velho, isso é de tudo na internet. No final, vai sobrar só um, né? E é isso, até hoje, eles ativamente mandam os clientes dele pra gente, cara. A gente tem até um cupomzinho de desconto pra eles lá, que só os membros deles têm acesso. E é uma fonte de leads, assim, de vendas bem, bem significativa até hoje. O legal é que, tipo, você teve a ideia de fazer o WP Ultimo, porque quando a gente estava fazendo algum projeto, eu não lembro agora qual, que a gente tentou fazer uma rede de sites, aí você encontrou esse plugin deles, né? Tentou usar, achou uma merda, e aí falou, putz, isso aqui é muito ruim, eu preciso fazer um meu, né? E aí depois, tipo, anos depois, o seu passou a ser o único do mercado, porque os caras falaram, realmente ele fez melhor. Então aí, vai pra lá, gente, aqui não vai dar mais. Os caras desistiram. Hoje em dia, quando eu conto essa história, eu não falo mais que o produto deles era uma merda, né? Porque agora eu sou amigo deles. Ainda bem que eles não falam português, né? Sacanagem. Esse era um produto que... Aquela história, né? A empresa às vezes tenta fazer de tudo, né? E aí uma hora ela não vai conseguir entregar. E às vezes aquele concorrente que tem um custo mais baixo, né? Pra poder operar ali abaixo do radar, né? Ele sobrevive, né? E aí no final ele vira um monopólio. Como diz o Taleb, né? Você não precisa ganhar, você só precisa não ser burro. Ou seja, você sobrevive. Se você consegue sobreviver não fazendo burrice, no longo prazo você ganha. Porque as outras pessoas estão ali ativamente tentando fazer merda. E aí elas se perdem no meio do caminho. Então, mas aí tem um outro lado dessa história também, né, cara? Porque quando eu fiquei sabendo dessa notícia, eu pensei comigo, pô, os caras são uma empresa enorme. É uma empresa que tem uma estrutura empresarial. Eles devem ter analistas. Eles sentaram e decidiram que esse produto era um produto que não valia a pena manter. Será que eu tô indo atrás de algo que é uma parada que não faz sentido? Então, mas aí a gente cai de novo, né, cara, num dos pontos que o próprio pessoal do Basecamp fala sempre também, né, que tudo depende, no final das contas, do tipo de negócio que você pretende criar, né? Então eu tenho plena consciência de que o Ultimo, ele talvez não se torne uma empresa bilionária, mas eu tô satisfeito se ele se tornar uma empresa que gere, sei lá, centenas de milhares de dólares por ano, tá ligado? Então, assim, é o que a gente estava conversando. Dependendo do que você pretende criar com o seu negócio, o patamar que você pretende alcançar, os nichos que você consegue atacar, cara, são minúsculos. E você ainda assim consegue fazer funcionar se você resolver um problema bem resolvido. Esse podcast foi editado pela BZT.